Título: Código de Hammurabi. Justiça, poder e mistério na Babilônia Antiga. Imagine uma terra árida, cortada por rios sagrados, onde nasceram reis e deuses. Uma civilização que floresceu há quase 4.000 anos, no coração do que hoje conhecemos como Iraque. É lá, entre os rios Tigre e Eufrates, que começa nossa história. Uma história de poder, justiça e um código que ecoaria por milênios. O Código de Hammurabi. Capítulo 1. O nascimento de um império. A Babilônia do século XVIII a.C. não era apenas uma cidade. Era um símbolo de ascensão. Pequena no início, cresceu sob o comando de uma figura marcante, Hammurabi, o sexto rei da dinastia Amorita. Seu reinado começou por volta de 1792 a. Código, e durou mais de 4 décadas. Mas Hammurabi não era apenas um conquistador. Era um estrategista. Ele não dominava territórios apenas com espadas, mas também com ideias. E uma dessas ideias viria a se tornar uma das mais influentes já registradas na história da humanidade. Capítulo 2. O que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é, em essência, um conjunto de leis gravadas em pedra literalmente inscrito em uma estela de diorito de mais de 2 metros de altura. O código traz cerca de 282 artigos que regulavam desde o comércio até o casamento, desde o furto até a herança. Mas o que faz esse código tão especial? Para começar, ele é um dos primeiros códigos de leis escritos da história. Antes dele, existiam normas e tradições orais, mas Hammurabi fez algo revolucionário. Ele fixou essas leis num monumento público, visível a todos. Isso dava às pessoas uma nova sensação de ordem e previsibilidade. Pela primeira vez, sabiam que esperar se cometessem ou fossem vítimas de um crime. Capítulo 3. A Estela do Poder. A estela do Código de Hammurabi é uma peça impressionante. Hoje abrigada no Museu do Louvre, em Paris. No topo, uma imagem poderosa. O rei Hammurabi está diante de Shamash, o deus do sol e da justiça, recebendo dele os símbolos do poder, o cetro e o anel. Essa imagem não é meramente artística, ela é política. Ao mostrar-se recebendo as leis de um deus, Hammurabi não apenas legitima suas decisões, mas se coloca como o escolhido dos deuses, para governar com justiça. Isso criava uma conexão mística entre o rei, a lei e o divino, uma estratégia que antecipou muitos governos teocráticos do futuro. Capítulo 4. Olho por olho, dente por dente. Entre os artigos mais conhecidos, está o princípio da retribuição proporcional, também conhecido como Lei de Talião. Se um homem destruir o olho de outro homem, destruir-se-á o olho dele. Sabe por quê? Antes desse código, a punição era muitas vezes arbitrária, guiada pela vingança pessoal. Se alguém te causasse um prejuízo, você ou sua família poderiam exigir algo muito mais severo como retaliação. O Código de Hammurabi limitava a vingança, estabelecendo um critério mais justo, ou ao menos mais equilibrado. Mas havia um porém. A justiça não era igual para todos. Capítulo 5. Classes sociais e desigualdade. A Babilônia era uma sociedade estratificada. Existiam 3 grupos principais. Amelu, o homem livre, de classe alta; Mushkenu, o homem comum, de classe média; escravizados, propriedade de outros, sem liberdade. O Código de Hammurabi refletia essa divisão. Um crime cometido contra um Amelu era punido com mais severidade do que o mesmo crime cometido contra um escravo. Por exemplo, se um homem bater em outro homem livre, ele pagará uma multa. Se um homem bater em um escravizado de outro homem, ele pagará metade do valor. Ou seja, a vida valia mais ou menos dependendo da sua posição social. Essa seletividade legal nos lembra que o código, apesar de inovador, não era exatamente justo no sentido moderno. Era uma ferramenta de manutenção da ordem e da hierarquia. Capítulo 6. Justiça familiar e cotidiana. O código também entrava no mundo doméstico. Casamentos, heranças, adultério e até amamentação eram regulamentados. Um exemplo notável: se uma esposa for infiel ao marido, ela será lançada ao rio. Mas se um homem traísse sua esposa, o código era muito mais brando com ele. Outra amostra da mentalidade patriarcal da época. Ainda assim,
O código oferecia algumas proteções às mulheres, especialmente no tocante a propriedades herdadas ou ao abandono pelo marido. Também havia leis sobre o cuidado com crianças adotadas, mostrando que a noção de família já era institucionalmente valorizada. Capítulo 7. Crimes, castigos e medo. A variedade de crimes descritos é enorme: furto, fraude, negligência médica, abuso de autoridade, entre outros. Um detalhe curioso: se um médico operar um homem com uma faca de bronze e causar sua morte, sua mão será cortada, ou seja, havia responsabilidade profissional, um tipo rudimentar de ética médica. Mas também havia punições extremamente severas: cortes de membros, afogamentos, execuções. Era uma justiça que pretendia assustar tanto quanto corrigir. Capítulo 8. O Código como propaganda. Aqui vai uma reflexão que pode mudar como você vê o Código de Hammurabi. Ele não foi feito para ser usado todos os dias. Sabe por quê? Pesquisadores modernos acreditam que muitos dos artigos do Código eram mais ideais do que práticos. Poucos registros mostram sua aplicação direta em julgamentos da época. Isso sugere que o Código servia mais como propaganda real do que como manual jurídico. Ele transmitia uma imagem de Hammurabi como rei justo, forte e iluminado pelos deuses, menos alguém que governava com sabedoria e trazia a ordem ao caos. Capítulo 9. A influência milenar. O Código de Hammurabi não morreu com a queda da Babilônia. Muito pelo contrário, sua estrutura influenciou sistemas legais na Assíria, na Pérsia e muito depois, nos códigos romanos e até no pensamento jurídico europeu. Alguns estudiosos veem ecos do Código até mesmo na Torá judaica, especialmente nos livros do Êxodo e Levítico, o que demonstra como essas leis atravessaram religiões e culturas. Capítulo 10. Reflexão final. Justiça, ontem e hoje. Agora, convido você a refletir. O que é justiça? Ela é absoluta ou muda com o tempo? Seria o Código de Hammurabi um modelo de civilidade, ou um exemplo de opressão institucionalizada? É fácil criticar o passado com os olhos do presente, mas é justamente ao olhar para o passado, com empatia e curiosidade, que conseguimos entender melhor o mundo em que vivemos hoje. Hammurabi viveu há quase 4.000 anos. Ainda assim, o dilema entre autoridade e justiça, entre poder e equidade, entre lei e moral, continua presente em nossas sociedades. Talvez isso mostre que, apesar de toda a nossa tecnologia e ciência, continuamos lutando com as mesmas perguntas que inquietavam aquele povo que via os deuses no céu e a justiça gravada em pedra. Conclusão: Vozes da Pedra. O Código de Hammurabi não é apenas um artefato arqueológico. Ele é um espelho do ser humano, de seus medos, suas ambições e sua busca constante por ordem num mundo imprevisível. Da Babilônia antiga até os tribunais modernos, essa busca nunca cessou. E talvez, ao ouvirmos a voz de Hammurabi ecoando através dos séculos, possamos entender um pouco mais sobre nós mesmos. Se você gostou dessa jornada no tempo, curta, comente e compartilhe. Qual parte do código mais te impressionou? O que você mudaria se fosse um legislador da Babilônia? Comente abaixo. Sua voz faz parte dessa nova história que estamos construindo juntos.